Alô, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo. Oh, coisa boa de ver o pessoal todo aqui. Estelinha, Tudo preparamos bem? uma Boa coisa noite. muito interessante. A Estela é especialista em educação na primeira infância, né? E esse vai ser a segunda live que nós estamos fazendo com ela, e a importância do paisagismo, né? As infâncias e o espaço da natureza. Então, a gente já está vendo o primeiro slide ali, ó, que é importante a molecada estar na sombra também, né? A gente não tem a pele do cachorro, do cavalo. Pois é, principalmente quando tem um pai careca igual eu, assim. Estela, fala um pouquinho de você ali para a turma. Bom, boa noite a todos, um prazer, agradeço imensamente de novo esse convite, muito honrada por isso. Eu sou terapeuta ocupacional, formada aqui no Brasil pela UFSCar, depois eu fui fazer Ciências Políticas em Amsterdã, na Universidade de Amsterdã, e na Holanda, e de uma trajetória aí, primeiro na clínica, rapidamente na clínica da terapia ocupacional, já passei para a gestão de serviços para infâncias aqui em São Paulo, depois em Amsterdã por 7 anos, enquanto eu estudava era gestora, e depois eu fui para a Organização Mundial da Saúde, passei por Genebra e acabei trabalhando no escritório de Brasília, mas com a saúde internacional por 5 anos. E aí depois, agora estou vivendo em Holambra, onde fundei a Oli Toys, que é era uma fábrica de brinquedos imóveis, e hoje tenho a fantástica Fábrica das Infâncias, FFI, que na verdade é todo um ecossistema, porque a gente eu percebi muito, assim, de forma muito intensa, que não adianta ter bons brinquedos e bons móveis, que a gente tem que cuidar de muito mais, tem que cuidar do ambiente e também desses adultos, que eles precisam saber muito bem o que fazer com as crianças, que não basta só ter bons brinquedos, né? Que eles precisam saber muita coisa aí. E aí estamos aí. Legal. Ótimo. Muito bacana. Vamos começar a falar assim, ó, nós estamos direitinho no tempo, né? Se tem alguém que não me conhece, esse é o Gustavo. E essa é a Martina, somos do Centro Paisagístico, e toda terça-feira a gente está batendo papo interessante para os paisagistas que querem saber um pouco mais, né? E principalmente que paisagismo não é só planta, tá certo? Nós temos que cuidar exatamente, nós somos os melhores professores de educação ambiental, né? Como paisagista, a gente tem uma grande função ali, que a gente chama de lazer recreativo, né? Então, nós vamos falar de 0 a 6 anos de idade, não é isso, Estela? Que é a primeira infância. A segunda infância, não sei quando começa, mas eu sei que tem pessoa com 35 anos que ainda está morando na casa dos pais ainda, eu acho que deve ser a última infância, né? E aí olha, o paisagismo pode ajudar pouco, né? Aí já não tem mais jeito. Olha, uma outra perspectiva, se você pensar que, na verdade, se a gente, é um pouco do que a gente vai trazer aqui, mas se a gente der mais liberdade, mais saúde para essa infância, principalmente a primeira infância, a habilidade desenvolvida e todo o adulto que vai vir vai trazer com ele uma infância saudável e vai deixar ela no lugar que precisa para daí assumir as responsabilidades necessárias, porque vai ter maturidade emocional, maturidade de corpo, maturidade psicológica cognitiva. Então, vamos lá. Vamos lá, que legal, fiquei curiosa agora, desde pequeno que a gente já consegue moldar isso, então. A gente agosto é o mês da primeira infância, justamente para a gente abordar a importância desses primeiros anos. Eu trouxe depois um pouquinho de referência bibliográfica, mas o que fica muito claro é que se a gente cuida muito bem desses primeiros anos, é quando a maturidade neuronal ainda vai ocorrer, né? É quando a gente molda todo o nosso aparato socioemocional para dar conta dos desafios que vêm depois. Então, quanto mais saudável e mais cheio de repertório corporal, repertório de estímulos cognitivos, sensoriais, quanto maior for, melhor, mas eles precisam vir de qualidade. Eles precisam ser variados, eles precisam acreditar na potência da criança. Então, quanto melhor isso for, mais estrutura
cada indivíduo tem para dar conta. E o que cada vez mais os estudos estão apontando, que quanto mais contato com a natureza a gente tem para sempre, a gente aumenta a qualidade de vida. Mas se a gente tem mais contato na primeira infância, a gente potencializa tudo isso muito mais. Então, temos aí uma responsabilidade, paisagistas. Sim, é para isso que estamos aqui te ouvindo. Pois é, porque criam não sei quantas sinapses por dia, né? Quando a criança está crescendo, né? Então, é ali que, na verdade, ela vai aprender as suas habilidades, né? Tem a ver com 5 sentidos também, né? Não só o desenvolvimento dos músculos, não é isso, Estela? Eu vou trazer aqui, na verdade, que tem todos os estímulos sensoriais, mas a gente também tem que pensar em estímulos proprioceptivos, é uma palavra meio feia, mas para falar que a gente precisa também trabalhar com estímulos vestibulares, que é o equilíbrio, a gente também precisa trabalhar com força, e a gente pode deixar isso de uma forma bastante artificial, elaborando um monte de artifícios, mas, na verdade, se a gente dá a oportunidade de ter acesso à natureza efetivamente, como aqui, esse ambiente não está terraplanado, não sei nem se fala assim, né? Ele não está todo retinho, ele está com desnível natural. Esse desnível natural já dá, olha, essa criança pequenininha aí é meu filho de quando ele tinha 1 ano e meio. Ele tá de sandália, mas se ele tivesse descalço, para ele andar, todos os pequenos músculos e pequenas articulações e ossos do pé, que tem muitos, estariam todos sendo superestimulados pelo movimento e pelas diferentes texturas ali. Isso é de uma riqueza gigantesca que a gente não tem quando está tudo plano, que tudo bem, oferece um estímulo aí também, mas que com certeza não vai ter se ele está só pavimentado, se a criança só tem acesso a ambientes que estão com um piso duro, né? Então, aí vamos. Fora que não tem conforto térmico, nada também, né? É isso aí. Já tem algumas soluções hoje para isso, né? Sim, mas eu acho que o conforto térmico que o ambiente natural traz é muito maior, né? Uma árvore transpira, essa árvore de rua transpira por dia cerca de 400 litros d'água, uma árvore, para você ter uma ideia. Esse é o efeito refrescante provocado por 4 ar-condicionados trabalhando 24 horas por dia. Então está explicado por que é mais fresco na sombra de uma árvore do que debaixo de uma laje de concreto, né? Se você for pegar quantas escolas hoje estão apenas com ambientes sintéticos, até pode ter ambiente externo, mas aí tem grama artificial, areia verde, azul, e assim a gente vai indo, né? É complexo, é complexo. Tem uns estudos, posso avançar um pouquinho aqui? Estou ansiosa para... Bora lá. Eu queria, de novo, a gente fez eu trouxe essa reflexão na semana passada, mas eu queria trazer um pouco de novo. Pensa você no momento de muito estresse, aquele dia que dá tudo errado, que como hoje estaciona um carro na porta da garagem, enquanto eu precisava entrar correndo, e daí é tudo errado, as crianças surtam, e tudo errado. Aí, pega nesse momento e te coloco na Paulista, 5 horas da tarde, aquele caos, barulho, muitos movimentos, 5 minutos depois, como é que você está? Pergunta. Aí eu te pego você nesse mesmo dia e te coloco num parque, no ambiente natural. 5 minutos depois, como você está? Então, só para dizer que, efetivamente, né, esses ambientes naturais, projetados ou não pelos paisagistas, fazem muita diferença. Não tem como questionar mais isso. E para as crianças, mais ainda, porque é como se elas estivessem totalmente abertas, elas não têm filtro aos estímulos. Então, se a Paulista para a gente é intenso, para as crianças vai ser 10 vezes mais intenso. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Contrata nós, paisagistas. Bora lá, né, gente? Chama nós, velho. A gente resolve esse problema. Nessa primeira reflexão, então, de tudo que você já nos disse, eu posso entender que quanto mais natural a gente deixar o ambiente em que a gente vive, melhor são os estímulos para as crianças. Sim, então, porque a paisagista tem que fazer o menos de interferência possível, teoricamente.
Não sei se significa que não precisa fazer interferência, porque eu acho que tem um cuidado estético que eu acho que essa mão do paisagista pode trazer um cuidado estético para conseguir trazer uma natureza em cantos que talvez a gente não necessariamente. Bom, eu não sou paisagista, eu talvez não poderia pensar, hoje já é mais fácil, porque eu vejo isso muito mais, mas numa parede verde. Eu tenho um muro gigantesco aqui em casa. Hoje eu penso, puxa, eu pintei ele de verde para dar uma amenizada, mas nossa, eu acho que poderia fazer alguma coisa aí, né? Um muro verde. Então, só para falar uma besteira, talvez, mas exemplo, eu acho que tem um cuidado estético com como trazer, e eu acho que tem uma questão super importante, que é a toxicidade das plantas, né? Sim, eu acho que também é uma coisa que... Vamos falar isso, né? Pouco, sem entrar em detalhes, mas sim, tem que lembrar o que vai colocar, né? Tem muita planta tóxica, né? Precisa tomar cuidado com isso, né? E uma coisa que eu adoro fazer é estimular, por exemplo, brincar de comidinha, de pegar as folhas e misturar com barro e água, mas, puxa, vamos lá, vamos devagar, né? Isso pode ter consequências. Eu trouxe aqui umas fotos só para a gente entrar no clima, assim, que tem uma proposta de brincar, que porque ele está nesse ambiente mais natural, ele automaticamente ele já fica um pouco mais harmônico. A gente acha que um brincar precisa ser sempre muito agitado, que a criança precisa falar alto e gritar, que é quando ela está fazendo isso, que ela está brincando gostoso. E, na verdade, não é. O brincar harmônico, ele não é ansioso, ele é harmônico, ele pode ser agitado e alegre, mas ele não é ansioso. Tem umas coisas que a gente tem que... Então, quando você está assistindo um filme, por exemplo, muito agitado, você fica agitada e você fica ansiosa. Ou tem alguns brinquedos sonoros pequenos que eles agitam a criança, e você vê, na verdade, que ela está agitada, ansiosamente agitada. Isso não é o brincar que a gente gostaria. Não é à toa que a gente tem tantas crianças super ansiosas e hiperestimuladas. Então, de estar nesse ambiente natural, a gente já tem uma qualidade de som, de acústica melhor, a gente tem uma luminosidade natural que é muito melhor para a criança do que principalmente a luz branca. E a gente vai, se o adulto ainda sabe o que ele está fazendo, a gente cria um ambiente harmônico muito legal. Eu trouxe aqui algumas imagens, por exemplo, a brincar de comidinha que a gente falou aí, né? O quanto que pode trazer cheiros e sons aqui é brincar com um som gostoso, um barulhinho bom desse quebrar a casca. Esses são sons deliciosamente deliciosos para brincadeira. Não é aquele bi, 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 né? A vuvuzela, né? É isso. Bom, aqui outras... Essa eu quis trazer porque a gente muitas vezes se preocupa com a diferença de desnível, mas que, na verdade, é super potente para a criança. Quanto mais cedo ela tem contato com o desnível, mais cedo ela é obrigada a ajustar o próprio corpo, força, amplitude de movimento, para ela conseguir dar conta de se locomover apesar do desnível. Então, desnível pode ser super legal, e aqui a gente ainda aumentou o desafio. Tom legal do desnível com isso. Então, ela joga o carrinho e fica olhando. Depois, vamos ver se tem aí ele mesmo vai descendo, porque daí é outra força que ele tem que usar. O adulto sempre por perto e olhando e vendo que está tudo bem, né? Bom, aqui outro ambiente gostoso e tudo que mais a natureza pode oferecer aí de espontaneidade, né? Porque você não planeja um negócio desse, ele simplesmente aparece ali no meio, e daí é o adulto que vai dizer, olha lá, né? É perigoso ou... Isso é legal. É a vamos natureza. observar o que é isso, né? O que acontece quando chega perto. Certo. Estou brigando aqui com o mouse, esse minutinho, vamos ver se consigo passar. Bom, não sei se então eu vou falar de revisitar os conceitos ou a gente vai reforçar o que o pessoal aí já sabe, não sei. Trouxe aqui um estudo desse John Heckman, economista,
que ele fala que é muito mais vantajoso e eficaz se a gente investe na fase inicial da vida, na primeira infância, primeiríssima infância, 0 a 3 anos, que é assim, precisa estar muito bem. Mas se você consegue investir, ter muita qualidade na primeira infância de 0 a 6, nossa, você conseguiu uma base para a vida que vai dar muita qualidade para essa vida. Então, é melhor isso do que você depois tentar reverter com tantas terapias e nutrição, e você vai gastar muito mais dinheiro tentando arrumar essa falta de qualidade nos primeiros anos. E daí tem essa Barros e Mendonça, que eu quis trazer também, que a qualidade da educação infantil, muito preocupada com as escolas. Eu até essa semana soltei um Reels falando de uma coisa que eu acho até desrespeitoso, da falta de qualidade acústica das escolas. É impressionante, você vai em reunião, eu vou constantemente em reunião em escola, e muitas vezes, independente das crianças estarem ou não em horário de recreio, de pausa, se as crianças estão habitando a escola, o barulho sempre é muito intenso. E daí eu fico pensando, eu falei, nossa, imagina essas crianças que muitas vezes passam hoje o dia inteiro na escola, terem que viver o dia inteiro com muito barulho, o tempo inteiro, e ainda terem que aprender. Elas dão conta de aprender menos do que poderiam por causa disso, e com certeza chegam estafadas e estressadíssimas em casa. E daí, se o pai e a mãe não estão bem preparados com isso, para isso, vai remédio, vai medicação, vai, né? Então, é complexa essa história, ela vai com mouse. Aí eu trouxe, bom, tudo que tem a ver com natureza e paisagismo e educação infantil, quis trazer um pouquinho dos ODSs, mas um estudo de Harvard, num centro específico de desenvolvimento infantil, fala que a exposição mais frequente a espaços verdes durante a infância está relacionada ao menor risco de obesidade, de problemas de neurodesenvolvimento, de falta de atenção. Então, é razoavelmente possível supor que esses benefícios possam ser explicados por níveis mais altos de atividade física, efeitos calmantes da exposição à natureza e mitigação do calor extremo e redução da poluição do ar e sonora. Eu acho que... Olha aí. Muito bom, né? Muito. Daí aqui talvez eu rompa um pouco com os pressupostos, não sei o quanto os paisagistas me ajudem nisso, me orientem com relação a isso, mas eu acho que tem algumas questões que eu acho que, perto do que eu vejo normalmente nos parquinhos e nos ambientes externos de paisagismo, ambientes externos, eu diria, puxa, eu acho que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, na segurança física, a gente tem normas aí, né, para orientar tudo isso, mas a gente também precisa pensar na segurança afetiva da criança. Por exemplo, as crianças pequenininhas, elas precisam estar na distância de um olhar ou de um toque dos adultos. Então, pensar espaços de brincar precisa incluir os adultos quando a gente está pensando em criança muito pequenininha. Precisa ter um lugar gostoso para o adulto também ficar. A gente precisa pensar na acessibilidade, nas pessoas portadoras de alguma questão com relação à mobilidade. Precisa pensar em materiais inclusivos. O que eu penso nisso é que a estimulação sensorial não pode ser excessiva, então aqueles parquinhos de ferro que a gente até comentou semana passada, que ficam expostos ao sol. Queima a mão da molecada, machuca, está enferrujado, tá... Impressionante. Ou é muito quente, ou é muito frio, ou é muito áspero, ou, né? E daí os estímulos que até você já comentou um pouquinho também, né? A gente precisa pensar em coordenação motora grossa, a gente precisa pensar em vestibular, que é a questão da gente fazer movimentos, né? Da gente, o gira-gira, a gangorra, mas tantos outros para além disso. Os estímulos sensoriais, visual, auditivo, tátil. Propriocepção é a criança sentir o próprio corpo, e muitas vezes isso faz quando se faz força.
A gente também comentou um pouquinho isso na live anterior, que não é, na verdade, de fazer musculação. Tem muito parquinho de musculação, mas eu absolutamente não recomendaria isso para criança. O que pode ser muito legal, até trouxe umas imagens depois, é empurrar algum carrinho, puxar o amigo em algum lugar, ter que sustentar o próprio corpo, porque ele tem uma corda no morro e ele tem que puxar o próprio corpo para conseguir subir no morro. São tudo formas de fazer força, ou até ter que passar engatinhando assim por baixo de alguma coisa. É ele ter que dar conta do próprio corpo. E essas coisas são muito importantes para a criança, porque depois vai aumentar ajudar a desenvolver a lateralidade, que vai ajudar no processo de alfabetização, psicomotricidade. Socialização, quanto que a gente não pode fazer para ajudar as crianças a estarem no ambiente com outras crianças. Planejamento de atividade, daí a gente pode, na verdade, falar muito mais de aspectos cognitivos também relacionados a isso. Mas eu também queria considerar que eu acho que é uma coisa que talvez aí eu rompo mais com o normal, talvez, me ajudem a pensar se é isso mesmo, ou se eu estou sendo um pouco ingênua nessa história, que é considerar o ócio. A infância não precisa ser o tempo todo de agitação, de correria, de coordenação motora grossa. Quando que a gente pode considerar, quando que a gente considera um espaço de simplesmente contemplar a natureza? Quantos redários a gente planeja, por exemplo? Quantas lupas a gente projeta em locais? Bom, sei lá, não sei tudo que se pode fazer, mas vamos planejar também atividades que considerem o ócio, ficar fazendo nada, porque as crianças são tão hiperestimuladas o tempo todo, vamos desestimular. Proporcionar alguma atividade mais tranquila, ou contemplação da natureza, do céu. Eu lembro quando era pequeno, a gente deitava na grama e ficava olhando as estrelas, né? E era a época do Sputnik, por exemplo, e a gente via até, né, o Sputnik russo passando por ali, olha que coisa doida. Tenho filmado isso na minha cabeça quando era pequeno. Pois é, e quais crianças que estão fazendo isso hoje em dia, né? Na cidade não tem mais estrela quase, né? Tem que ir a campo mesmo. Chama nós, paisagistas, a gente resolve o problema. Mas a ideia é essa mesmo, né? Desde bebê, colocar num pano na grama para ela ver o movimento das folhas, né? Eu lembro que eu até sacaneava meus filhos, assim, deixava eles ver até cair no sono. Assim. Pois é muito legal. Tem uma teórica das infâncias, da primeiríssima infância 0 a 3 anos, que ela fala absolutamente não ponha mobile na frente das crianças, porque fica o negócio assim mexendo, e geralmente você põe na cara da criança, né? Então fica aqui mexendo. Aí a criança não tem oportunidade, porque muitas vezes ela nem sabe fazer isso mesmo, de tirar isso da frente. Não quero mais olhar para isso, quero olhar para outra coisa. E no ambiente natural, porque ele está mais distante, ela tem chance de olhar para aquilo ou para aquilo, e daí chamou a atenção aquilo outro, né? Como dentro de casa também, mas isso é legal na natureza. Aí eu trouxe um pouquinho para, se a gente for pensar o primeiro ano de vida, né? Eu acho que quando a gente projeta ambientes, e isso é, na verdade, uma lei para dentro de creches, por exemplo, a gente tem que, por exemplo, num berçário, quando a gente tem crianças que já têm o andar bem desenvolvido, e a gente tem crianças que ainda estão no engatinhar ou nem isso, a gente tem que proteger as crianças que ainda não andam das que andam. Porque senão as que não andam estão necessariamente o tempo inteiro sob estresse. Porque elas ficam o tempo inteiro pensando, lá vem um que daqui a pouco vai cair em mim, lá vem um que daqui a pouco vai cair em mim. Então a gente tem que proteger isso. Acho que isso seria interessante se a gente pudesse cuidar nos parques. Assim, eu fui atrás de algumas imagens para tentar ilustrar o que eu queria dizer com isso.
O adulto que acompanha a criança, não adianta projetar um lindo parquinho para um bebê ou para uma criança pequena se o adulto não está considerado lá, se ele não tem um local confortável para estar, porque senão é muito provável que a criança fique no carrinho presa. Desafios motores já são brincadeiras por si só, como um caminho tortuoso. Eu lembro na época que eu morava em Amsterdã, eu adorava ir para um parquinho, esses reservados para criança, que tinha, eu fui atrás, eu acho que eu achei alguma coisa. Era simplesmente um caminho que ia andando assim, ó, plano, mas que ele tinha alguma inclinação. As crianças pitucas amavam aquele caminho, não precisava de mais nada, porque esse desafio motor já é incrível, assim. E os sabores e cheiros e os estímulos todos que podem ser riquíssimos, né? Que semente que é essa que ele está brincando, Gustavo? Não, aquele feijão comprido que tem várias sementinhas dentro, né? A semente do flamboyant, é isso? Não, é arredondado. É redondo, parece uma bala, assim. Os meus filhos sempre falam que era um pacote de bala. De uma cássia. Pronto. Que quando fica batendo assim, faz um barulhinho, porque a semente dentro está... Né? É um chacoalho. Chacoalho natural. É super legal. Mas aqui também as folhas secas, né? Eu coloquei, esse é o Dante de novo, que ali estava maiorzinho, aqui era bebê, de mexer os pés e sentir o barulho, né? E a sensação das folhas e a própria semente como brincadeira. Aqui eu tentei trazer um pouco desse caminho tortuoso. Ele é levemente tortuoso, porque se for mais, as crianças vão cair também, né? Não precisa, as crianças pituquinhas. E daí, bom, frutas, que pode ser maravilhoso, né? Mas aqui eu achei esses quadrados aqui, eu achei muito bacana, porque serve muito para os pais sentarem, ao mesmo tempo que, né? É uma coisa que eu achei na internet. Pé na areia, né? Pé na areia. Igual a outra foto, né? Os pais estão sentados, olhando, mas as crianças estão... Mas estão perto, estão é quase sobre toque, assim, né? Eu consigo tocar meu filho se precisar. Acho que isso é bem importante para essa primeiríssima infância, muito importante. Então, na verdade, você está recomendando que o paisagista reserve, é que hoje é mais residencial e condomínio, né? Mas você está sugerindo que o paisagista faça um ambiente específico para a criança nessa primeira, de 0 a 2 anos, assim, quer dizer, 0 não, porque vai estar no carrinho, né, mas estou falando... Na verdade, até fora do carrinho, é importantíssimo as crianças saírem do carrinho. Elas ficam muito tempo... Elas ficam muito tempo no carrinho. Como é que elas vão aprender a rolar se elas estão presas no carrinho? Esse é um problema, para o desenvolvimento infantil, esses carrinhos, esses bebês confortos e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que quando a gente pensa em parquinho, a gente tem que não só pensar nas crianças que gostam do gira-gira, mas também tem crianças muito pequenininhas que iriam se favorecer demais de um ambiente natural. E que daí a gente não são crianças que vão curtir o gira-gira ou que não conseguem isso ainda. Ou até tem crianças maiores que não curtem gira-gira, que daí elas não... Né, tem milhares de formas de brincar. É isso que eu quis trazer um pouco, assim, aqui. Então, mas assim, é que você falou que o ambiente tem que ser seguro para os pequenos, até dos que são um pouquinho maior. E que os pais tenham alcance da criança a uma mão, né, um braço, né, mão não, a um braço. Então, na sua figura aí, mostra um pouco que está meio que um cercadinho, só que não, né, está cercado, só que não. A sua recomendação é que em espaços de condomínios, então, tenha meio que um espaço reservadinho para essa primeira... É um cuidado, porque senão as outras crianças super atropelam tudo. E tem as crianças que são muito agitadas, que gostam de correr, e isso é perfeito, deixa elas correrem. Mas tem crianças que se sentem ameaçadas com esse correr. Então, e principalmente as que não têm tanta destreza assim, e para que elas consigam ter um brincar harmônico, elas precisam se sentir seguras, senão elas não vão sair do colo da mãe. E é uma pena, porque o brincar com areia, com água,
puxa, como que você vai poupar isso delas? Não deveria, então vamos cuidar. Legal, legal. Aí, se a gente pensa já para uma criança um pouquinho maior, a gente tem que lembrar que ela é super egocêntrica, né? Eu sou o mundo, e como assim as coisas não acontecem ao meu redor? Ela não dá conta disso. Então, a gente precisa pensar que se a gente vai colocar um balanço, por exemplo, vamos colocar 3, 4 balanços, né? Porque vai ter mais crianças que vai querer brincar. Então, acho que isso é outra questão. Desafio proprioceptivo, que é aqueles de entrar dentro de alguma coisa, de fazer força, né? De escalar uma pequena montanha que tem. Um morrinho, alguma coisa. Um morrinho, alguma coisa assim, que pode ser super legal, escorregador. Opção de abrigar-se, de esconder-se também pode ser muito legal. Então, pequenas cabanas, algo assim, porque tem aquela coisa de, primeiro começa assim, né? Tipo, não tô te vendo porque o olho tá coberto, mas depois tem a questão de se esconder mesmo, que aparecem os pezinhos embaixo da cortina, sabe essa brincadeira? Essa brincadeira é super saudável, inclusive para o desenvolvimento socioemocional da criança. Então, se a gente consegue ter, sei lá, não sei, agora eu estou entrando num lugar que eu não conheço, mas sei lá, arbustos que podem propiciar essa brincadeira no meio, sabe? Algo assim pode ser bem legal também. Até labirintos, né? Por exemplo, lá no Blooming Park eu fiz um labirinto ali, não muito alto, para a criança não entrar em pânico, mas perfeito. Ela tem 11 chances de sair do labirinto, mas... Um labirinto baixinho, né? Ela é baixinho, E faz um super sucesso, né? Até com os maiores, não é porque você tá grandão assim que isso necessariamente é fácil, né? Não. Aqui eu trouxe uma opção, por exemplo, desse balanço que cabe mais gente junto, inclusive o adulto. Eu acho que depois você traz outras opções também muito interessantes. Aqui essa menina puxando essa carriolinha, essa força de puxar, essa força é a propriocepção que eu estava dizendo. E poder puxar um amigo ainda na carriola é muito mais legal, né? É muito legal. Eu não sei o quanto o paisagista pode projetar um tecido, mas... Se não, né? Oi? Na casa das pessoas, né? Pode achar isso, deixar essa opção registrada, né? Tem muito para contribuir ali. Esse balanço também eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que ele não tem um pêndulo muito grande, ele mexe e a criança por dentro ainda escala. Então é um balanço escalada. Coordenação motora, força, membro superior e inferior, planejamento, né? E vira um foguete, Vira tudo. Isso isso é legal, né? E ele é triangular, né? Isso, ele tem as camadas em um triângulo em madeira móvel ainda, é isso? Porque daí ela consegue entrar, né? Se precisar, assim, você consegue tirar e diminuir. Aí ele vai do pequeno para o mais largo para o menorzinho, depois lá em cima. Dá um triângulo, assim. Muito fácil, né? Fácil de fazer. Esse daqui eu trouxe porque eu acho que tem uma questão do não estruturado. É um conceito do desenvolvimento infantil, quando a gente fala de objetos para brincar, assim, a gente fala de objetos estruturados e não estruturados. O que é o estruturado? É, por exemplo, uma máquina de costura de brincar. Uma máquina de costura dificilmente, talvez não tão dificilmente, mas ela muitas vezes vai ser encarada como efetivamente uma máquina de costura. Se a gente tem uma batedeira de brinquedo, ela vai ser uma batedeira de brinquedo, muito provavelmente em muitas brincadeiras. Agora, se eu tenho um monte de blocos de madeira, tem hora que ele pode ser um carrinho, depois ele vai amontoado, vira uma torre, depois ele vai juntar, assim, vai virar uma pista, e depois ele por si só não tem uma estrutura que dita a regra. Ele é Depende da criatividade. Tá. Aqui é um trepa-trepa... O quê, assim? Não sei, pode ser, né? Dá para subir, dá para deitar, dá para desviar, né? Tem muitas funções, na verdade, né?
Essa é a ideia que você traz, que também não seja de ferro, porque a madeira, essa é uma madeira com acabamento, eu acredito, né? Sim, sim. Tá. Desculpa. Esse daqui é um que eu tenho visto recentemente, que eu gostei muito, que é de ferro, mas ele tem um acabamento numa tinta que daí ele não fica tão quente assim. E a estrutura dele traz uma coordenação motor e um movimento diferente daqueles trepa-trepas convencionais que são só um quadradão, assim, né? Bem, bem interessante. E ele traz também essa coisa do estar dentro e o estar fora. Que é o volume, né? Geodésia, uma geodésia. Dá para fazer legal. Com bambu também, né? Bem legal. Aqui também tem uma coisa de bambu. E aqui eu trouxe uma casinha que daí dá para a gente trabalhar fantasia e tanto, né? Não precisa de tudo isso, dá para jogar um paninho lá, já serve para muita coisa. Mas às vezes uma casinha assim também pode ser bacana. Esse daqui é um tecido. É uma criança especial? Do espectro do autismo, isso. Por que é muito legal esse tecido? É aquele tecido circense, tecido acrobático. Ele é um tecido elástico. Então, mesmo que a criança não faça força, a força é feita no corpo dela, porque com o peso e a elasticidade do tecido, ela tem o mesmo efeito da propriocepção do que se fosse fazer força em empurrar ou coisas assim. E os autistas se beneficiam muito disso, é muito bom para eles. E além disso, o pêndulo, o ritmado do balanço também é muito bom. Quando a gente está, aquele momento que eu falei do início da reflexão, de estar um dia que está um estresse, se a gente fala em termos técnicos, neurológicos, a gente fala de desorganização sensorial. Tanto o balanço quanto esse estímulo proprioceptivo desse tecido, ele ajuda a criança a se reorganizar neurologicamente. Como a água também faz. Você está muito estressado, você toma banho, ou você mergulha, aquilo ajuda a te se reorganizar de novo. Esse tecido é super poderoso para isso. Então, poder incluir isso no jardim é muito legal. E daí aqui ainda foi um espaço que a gente fez na Expo Flora há 4 anos atrás, em que daí ele explora o chão de formas diferentes nesse tecido. Ele não queria tocar nas pedrinhas, mas no momento que ele está seguro dentro do tecido, ele explora as pedrinhas de uma forma muito cuidadosa, mas ele se engaja nesse explorar, que é muito legal. Mas aí para o paisagista teria que pensar em uma árvore que suportaria, é isso? Uma que tenha uns galhos robustos, para que ela possa até colocar a criança e possa colocar esse tecido, essa a ideia que você está nos trazendo. Isso, mas que também pode ser uma rede, por exemplo. Tá. Mas os balanços... de um piso diferenciado, podemos pensar na própria grama, ou precisamos pensar num piso que esse deve ser um emborrachado de pneu, alguma coisa assim, é isso? Pelo jeito que estou olhando assim? Não, eu acho que daí a gente tem que pensar em termos técnicos da norma mesmo, de playground. Daí eu acho que eu dei uma olhada ali, grama ou areia ou algum emborrachado, não é isso? Então, E a depender da altura da queda, tem uma espessura determinada, né? Mas uma casa seria praticamente em cima de um gramado, né? Assim, não é um espaço público, né? Para espaço público é que a gente teria que ver essas normas, certo? Certo. Mas eu acho que vale considerar, né? Porque se a norma está dizendo, então, aqui ele está bem rente ao chão quase, né? Sim. Então, pode pensar nisso também, ele não precisa estar muito alto para ter essa experiência sensorial aí. Tá. Daí aqui uma outra coisa muito legal desse tecido, que é o estímulo vestibular, que a gente fala é um equilíbrio dentro de uma coisa bem segura, assim, né? É de novo o tal do pano, né? Que está girando. É o mesmo pano,
Ele está simplesmente num galho alto e dado um nó ali na frente, tá vendo? Tá, e está no piso mesmo, né? Porque a sombra da árvore não permite, provavelmente, o gramado, né? E daí eu passo a bola um pouquinho agora. Agora é a vez do paisagista. A contribuição do paisagista nessa história. Olha aí, ó. Você vai me falando que eu vou mudando aqui. Essa primeira slide para só mostrar uma área recreativa, né? E numa casa que tem espaço, vamos dizer. Ou, de repente, um próprio condomínio, né? Importante que ela seja cercada, né? Porque a criança, ela está atrás de você. A hora que você olha para trás, a criança já está a 10 metros de distância, correndo. Daí a importância do cercamento. Essa foi a ideia desse slide. O ambiente é muito importante. Uma criança que foi criada, vamos dizer, no meio da natureza, ou a cidade, por exemplo, que tem diversas praças, diversos parques, ela vai ter uma noção do que é o estético, do que ela tem um padrão do que é o belo, né? Diferente do que uma criança, por exemplo, que mora num lugar mais, vamos dizer assim, mais pobrezinho, né? O que seria o belo para ela? Talvez um comigo ninguém pode numa lata de óleo, esse que é o chique, tá? E eu tenho percebido também que quando a gente vai para a Holanda e vê os filhos dos nossos primos e coisa e tal, isso acaba até ajudando na própria organização do próprio quarto. Não é aquele moleque que chega da escola, joga a mochila em cima do sofá, chuta um tênis para lá, o outro do outro lado e vai fazendo aquele rastro até o quarto, né? Então, o jardim, vamos dizer, ali nessa primeira infância é muito importante. Esses são os playgrounds caseiros, né? Em casa, a gente mesmo fez para os nossos filhos, né? Um tanquinho de areia. Mas um tanque de areia aqui significaria uma coisa muito simples, né? Gente, como a gente fala de urban jungle, né? A gente americana tudo, então a gente pode falar de um baby play, né? Então faz um baby play, é mais chique, na verdade, que tanque de areia. Mas, na verdade, é uma areia, tá? E não fique preocupado se o gato ali, ele faz cocô, enterra o gato, essas coisas todas ali. Gente, é muito difícil. Eu fiz muitas praças, inclusive em lugar público, não tem isso. Agora, uma vez por mês você joga um cloro ali, né? Você faz uma higienização e tal, e pode ter o bicho, como é que chama? Migratório, né? Coisa que acontece muito ali na infância, mas a areia ali é lavada de rio, então não tem problema nenhum. E não requer grandes espaços. Dá para fazer em casa mesmo. Muito importante a grama, né? Porque eu comparo isso praticamente a um gatinho que fica brincando com a bolinha de ping-pong, né? Que vai para tudo quanto é lado, né? Nessa hora ela está desenvolvendo físico, está tomando decisões rápidas, está bolando estratégias. E essa criança, gente, ela tem muita energia. Já fizeram um teste uma vez, quando estava tendo os Jogos Pan-Americanos lá no Canadá, colocaram um amigo que era o medalha de prata do triatlo, e colocaram esse atleta junto com uma criança de 5 anos. Tudo que a criança fazia, ele tem que fazer também. Manja, tipo sombra. Gente, chegou 4 horas da tarde e o atleta falou assim, eu estou fora, Deus me livre. Né? Para que ela tem tanta força assim? É igual o gatinho, vamos dizer, que está brincando com a bolinha de ping-pong. Nessa atividade, está aprendendo a ser um adulto bem-sucedido, ou seja, um bom caçador de rato. Né? E a criança também, gente, não vai ser aquele panquecão, né? Vamos dizer, que se estribucha ali no sofá, não consegue sentar mais direito, enfim. Por isso que o gramado ele tem a sensação de espaço, na minha opinião,
E a grama, é melhor você não optar por uma grama tipo batatais, por exemplo, porque ela tem pelos, né? Tem crianças hoje que têm alergia a esses pelos. Eu aconselharia mais a grama São Carlos, que é uma grama que já é mais lisa, não tem tanto pelo, tá? Ou as outras gramas, né? As outras róseas, as outras gramas esmeralda, tal, mas que não tem esse pelo. E aí vem novamente aí a importância do gramado, né, gente? Deitar na grama, né? Ter esse contato com a grama. O tato da mão com a grama, do pé com a grama. Tira o tênis, tira a meia, pisa na grama. E ali você tem espaço, inclusive, para fazer o pula-pula, para fazer o cabo de guerra, por exemplo, né? Tudo isso os gramados proporcionam. Então, é importante o paisagismo em tudo quanto é jardim, deixar o gramado. Tem gramados enormes, quando não dá, mas faz um gramadinho, né? E a importância que esses jardins estejam sombreados, né, gente? E pode ser com frutíferas, pode ser árvore de copa baixa, onde a criança trepa na árvore, né? Goiabeiras, nesse caso, que tem o tronco liso, é muito importante nesses casos assim. Aqui, ó, isso é muito fácil de fazer, né? Tudo de madeira, por exemplo, né? Quando a Estela fala de desenvolver os músculos, por exemplo, essa coisa, ela está escalando. E a questão do equilíbrio também, né? Você mostrou aquela coisa lá do triângulo, que a criança vai escalando, esse aqui teria praticamente a mesma função. Olha aqui novamente, escalada, né, no meio das cordas. Quando a gente está lá fora, a gente vê muitos playgrounds assim, com esse sentido ali. E tudo sombreado, né, gente? Se não der para sombrear com as árvores, você viu ali nos slides da Estela que muitas vezes tem uma lona por cima, um pano por cima, mas precisa tomar muito cuidado com a pele da criança, né, gente? É muito mais sensível do que a nossa pele. Deve ter mais fotos ali sobre sombreamento e a importância de trepar nas árvores, olha aí, ó. Aí é o que você comenta, né, Estela? É a coordenação motora, né? Que a árvore, o fato da criança poder e querer subir numa árvore faz um desenvolvimento muito grande na coordenação dela, né? E o tal da busca contra o peso que você estava comentando. É isso mesmo, eu acho que se a gente pode proporcionar isso para ela, tem uma questão de, acho que eu comentei na outra live também, tem uma pesquisa de uma médica húngara que acompanhou por muito tempo no pós-guerra crianças de classe alta e crianças de periferia. E daí ela descobre com uma pesquisa de longo tempo que as crianças de classe média alta, quando caíam, tinham problemas sérios de já quebrar braço, quebrar perna, e as crianças de periferia não, porque elas tinham uma liberdade e uma autonomia muito maior, inclusive para fazer coisas que já muito cedo elas tinham que fazer e que as crianças de classe média alta eram poupadas porque tinham ali os adultos à disposição para fazer por elas. Uhum. Então, quando a gente fala de subir em árvore, a gente está falando de criança que tem musculatura, que tem força para subir em árvore. A gente está falando de crianças que têm coordenação motora, que conseguem fazer um planejamento motor de eu preciso segurar aqui, opa, será que esse galho me aguenta ou não? Então, tem tantas habilidades aí envolvidas, fora eu sei subir em árvore, estou te olhando daqui de cima, ó. Estou mais alto que você, né? Tem uma questão, né, de autoestima aí super importante. Então, é muito rico. Daí, Gustavo, acho que é legal as pessoas pensarem quais são essas árvores, né? Não é uma árvore que você tem que passar por baixo, vamos dizer. Então, nesse caso, o recado para os paisagistas seria de deixar entorcerar a árvore desde baixo. Que mais, né, galhuda, né? Uma que é indicado para isso é uma árvore do cerrado que chama Córdia taguaiensis.
Discordia taguaiensis. Não conduz o tronco dela. Goiabeira também pode ser assim, né, gente? Eu lembro até que quando eu fui fazer a lista de necessidades e desejos de um cliente, ele falou assim, olha, eu queria muito uma goiabeira, porque eu lembro quando eu era criança, trepava na goiabeira, e eu lembro do tronco liso. Nunca me machuquei no tronco e no galho de uma goiabeira. Mas é só não conduzir. Dá para ver que a criança ela tem que trepar na árvore desde os 50, 60 centímetros, né? Aí tem que começar a copa. Aí não dá para plantar grama embaixo. O que a gente coloca debaixo dela? Areia. Areia. Porque daí o tombo também é macio, né? É muito legal, nossa. Se as crianças tivessem mais chances de subir em árvore, com certeza teriam uma influência mais potente. Acho que também não deve poder subir muito, né, Estela? Porque aí já fica de perigoso. Pequeno porte. Né? Tem que ser sempre de pequeno porte ou a criança pode correr esse risco? A questão da autonomia, né? Eu diria que a criança que foi logo de início da vida instruída a entender o próprio corpo e os limites do próprio corpo, ela vai subir o quanto ela tem certeza de que ela está segura para subir. Mas para isso a gente precisa ter um adulto com esse olhar. Por isso que quando a gente fala lá daquela pesquisa das crianças de classe média alta, que eram poupadas o tempo inteiro pelos adultos, de falar, não, deixa que eu faço, cuidado, você vai cair, não faz isso, porque você vai cair, você vai cair, você vai cair, você vai cair. Imagino que tem algumas crianças que no momento que o adulto não está vendo, ele não está vendo, agora eu vou. Só que daí ela não tem nem força, nem coordenação, e nem não sei o que, só que ela vê outras crianças, ou seja lá o que for, e daí a chance dela cair, porque ela subiu mais alto do que a própria habilidade. Em geral, quando a gente acredita na criança, a gente fala, pode subir. Aliás, isso é uma dica importante. Quando você vê a criança numa situação de perigo, ela visualiza o que você fala. Então, pensa bem, a nossa tendência muitas vezes é falar, cuidado, você vai cair! Quando, na verdade, você deveria falar, segura bem, pega o galho, Então, assim, você precisa, eu acho que precisa, por isso que eu acredito tanto que trabalhar com os adultos e a formação desses adultos também é muito potente, porque senão a gente poupa as crianças dessas aventuras, e daí quando elas vão fazer, porque elas vão fazer, elas podem se machucar. Machucar, né? Porque elas não conhecem o próprio corpo, inclusive. A Cláudia Cadete, eu tenho memórias maravilhosas subindo em pereiras e goiabeiras na fazenda do meu tio em Barbacena. Olha, que delícia. Eu lembro muito de ter brincado numa, eu sempre mostro ela para você, magnólia amarela. Magnólia amarela. Tem uma frutinha que tinha lá no sítio, tinha 4. E eu lembro de brincar de casinha na árvore, né? Porque eu fui a caçula, veio a última, né? Siriguela também é uma delas, viu, gente? Espôndias, né? A tal da siriguela também, ela é uma árvore pequena, né? De pequeno porte. Enfim, tem vários, né? Tem resedás, por exemplo, que você pode entorcerar desde baixo. Aí já não é muito fino, porque também se quebrar o galho... tem que ser a árvore mais adulta que aguenta o tranco, também é essa. Por isso que a córdia, a siriguela, por exemplo, são espécies, a jabuticabeira, a goiabeira, né? A jabuticabeira. A Cláudia falou ali, é muito importante. Beleza? Temos mais? Temos mais. E se não tiver árvore, gente, hoje, em questão de meia hora, você estica uma lona sansui ali por cima, né? E se não tem árvore, mas tem que deixar a criançada ali na sombra, né, gente? Então tem que fazer um sombreamento artificial, beleza? A importância da água, né? Eu acho que a Estela pode falar mais disso do que eu, porque eu vejo nas praças que eu faço, vamos dizer, a fonte luminosa ou aquele piso que sai os chafarizes, assim, a criança adora brincar ali com água, né? E lá na Europa você vê também o waterfooting. Na verdade, são brinquedos que estão no espelho d'água, onde a criança vai chutando a água. Claro que vai molhar o outro, vamos dizer, mas isso também tem a ver com tolerar
ser mais tolerante, vamos dizer, né? Porque você vai chutar de volta, não sei o que lá e tal. Pode virar uma brincadeira ou uma briga, né? Mas para mim, paisagista, eu sinto aqui que a função do paisagista é fazer com que o menino divida o mesmo brinquedo, vamos dizer, com outro menino que ele nunca viu na vida. Sim. Porque ele pensa diferente, tá? E aí a hora que chuta a água, ou ele pega a mangueira, molha o outro, isso tem que ser tolerado, né? Treinar exatamente algumas frustrações, né? Eu acho que hoje a água traz para... Você fica falando, eu fico pensando nas escolas que eu visito. Eu falei, gente, desejo que as crianças aqui brinquem mais com água, porque é tudo tão sintético e tão pedra e tão, né, artificial. Traz pelo menos esse elemento bom, né? Porque ajuda a regular sensorialmente, ajuda... Nossa, super regula. Imagina... Um dia de muito calor, você brinca assim de água, gente, que delícia. As crianças já voltam mais centradas, mais reguladas, que a gente fala, para a sala, já tem mais atenção, já tem mais concentração, é isso. Pois é. O elemento água de novo, hein? Essa coisa de bater a mão na água, né? De fazer com que ela vê que não é uma coisa sólida, na verdade, ela está mexendo com uma coisa dinâmica, né? Ela batendo o pé, batendo uma pazinha ou batendo a mão na água, ela vê a coisa, e é interessante que ela bate cada vez mais forte para ver se a água vai mais longe, vamos dizer assim. E o adulto adora, né? Porque ele se molha todo. E é muito normal também a gente ver o pessoal conduzindo a água no meio da areia, né? De fazer barragens, de fazer valetas para a água correr desse lado, conduzir a água até num lugar mais baixo. Assim. Aí eu brigando com o mouse aqui de novo. Inúmeras possibilidades, né? É o elemento não estruturado de novo, né? Que não tem uma estrutura fixa. Esses são os brinquedos da Alitoys, viu, gente? Não é não? Muito parecido, né? Mas não é não. Mas a ideia aqui é do passarinho, né? A oportunidade Sim. de você fazer um comedouro, né? De pôr esse elemento água dentro do espaço, do paisagismo, que principalmente em casas isso é um pouco mais interessante do que em áreas públicas, porque se a criança pega o hábito e vê, né? Vou contar um segredo, Gustavo, dá de comer todo dia para os passarinhos, a gente tem uma gaiolinha pendurada numa árvore, e é a coisa mais gostosa, porque você fica só observando as cores que vêm, se vêm juntos, se briga, né? Se um espanta o outro. É uma integração para as crianças que eu acho que é uma oportunidade de colocar um elemento desse dentro do jardim. É uma experiência inigualável, eu acredito, né, Estela? Essa convivência direta com outros seres, né, bichos assim. E tem passarinho que dá para você domesticar, né? Sim. Calopsita, como é que chamava o outro? Agapornia? Alguma coisa? Mas isso já é dentro de casa, né? Porque senão eles vão embora, né? Mas esses passarinhos, tem passarinho azul, hoje tem maritacas, né, gente? Tem até tucanos vindo em jardim. Não sei se isso é privilégio de todos, mas assim, como a gente tem esse comedouro, não é que o tucano vem no nosso comedouro, não, mas a gente tem sempre um tucano voando aqui. Tem. Sempre um monte de passarinhos, então eu acho que essa é uma oportunidade da criança ver isso de perto, né? De conviver isso. E isso é um espaço programado, né? É uma super oportunidade de ter um estímulo diferente das telas, né? Imagina, se ela está na tela, ela perde tudo isso. Pois é. Com certeza. É muito, muito, muito potente, com certeza. Quer que volta? Não. É importante também, que nem você falou, né? Vamos dizer, o pai não pode estar muito longe da criança, né? Porque ela corre muito mais rápido do que o pai, né? E muitas vezes, quando eles contratam uma babá, por exemplo, ela não é tão ágil para, de repente, olhar para trás e ver que a criança já está a 10 metros de distância dela correndo, ela tem que correr atrás, tá?
Aí é importante, aí o pai está junto. Nessa daqui, eles estão fazendo uma espécie de uma balança, tá vendo? Então, eles colocam areia de um lado, a mãe coloca areia do outro lado e tenta equilibrar. A balança, ali com os dois balançando, né? Olho no olho. Isso é muito saudável, né? Nossa. E muitas vezes a gente vê certos brinquedos onde o pai tem que pedalar e a criança está numa rodinha gigante, vamos dizer assim. Não sei se tem essa foto ali. E o que é interessante é que você está tirando o pai também do celular, né? Eu ia fazer esse comentário, com certeza, porque muitas vezes deixa as crianças brincando e, né, eu fico aqui, mal sei o que está acontecendo, com certeza. Eu achei genial esse balanço, não conhecia, muito bom. Pois é, qualquer serralheiro faz um negócio desse, gente. É que é difícil ter isso em casa, né? Mas, desculpa cortar, mas aquele tecido, balanço de tecido, super dá para deitar o pai e a criança em cima do pai, junto com o pai, também, super dá. Legal. Olha aí. E estimular qualquer coisa, né? O tato, por exemplo, tá? Então, manipular frutas, tubérculos, plantas, e até eu colocar cactos, gente, para dizer, olha, esse aqui tem espinho, tá? Você mexer com ela, ela vai mandar um boleto para você ali, e você vai ficar com o dedo todo furado, e vai doer. E muito cuidado com planta tóxica, né, gente? Nós vamos falar isso aí na próxima vez, né? Na verdade, isso tem que ser dito sempre, né? Sim. Escolher bem as espécies. Olha, a Lília está perguntando, onde tem referência para jardins sensoriais? Nós vamos te mandar depois algumas referências, tá bom? Tem umas pessoas muito especializadas em jardins sensoriais, a gente só quis trazer o tema, né? Porque existe aí, a ideia dessa foto é que venha a conversa. E uma delas por exemplo, que existe aí coisas que têm perfumes, texturas diferentes, tá? Mas também coisas para hortas, né? Que a criança tenha a proximidade de ter com hortas, cebolinha, que ela morda, né? Sinta o ardor da cebolinha, o cheiro do hortelã. A ideia de trazer toda essa imagem era para também alertar essa oportunidade. E né? Parar de fazer germinar grãozinho de feijão em cima de algodão molhado no pires. Né? Você falou na última live. Pois é. Então, não, tem muito mais. Oi, pode falar. Vão montar em uma escola. Ah, que legal. Ai, que legal. Pro bono, que legal, Lilian, muito bom. E aí você já sabe tudo que você tem que considerar aqui, né, para montar para eles. Uma coisa que é super legal, como um jardim sensorial funcional, eu não sei como chamar isso, na verdade, é fazer aquelas cozinhas externas, né? Então você pega uma madeira mais rústica, no sentido de mais durável do que uma madeira pinus, por exemplo, um cedrinho ou coisa assim, e coloca uma pia antiga ali, e permite que a criança faça comidinha, como uma das primeiras fotos que eu mostrei, com o hortelã, com o alecrim, porque daí efetivamente vira um verdadeiro brincar aromático ali, né? Isso é genial. E daí sim, né? E é isso que a gente estava falando, a gente não quer entrar no mérito da questão das plantas tóxicas, porque aí é um assunto longo, né, pessoal? Mas, com certeza, né, Gustav sempre alerta nos cursos, prestar muita atenção àquilo que você planta em volta de um parquinho, ou, no caso, que é o tema de hoje, são mais jardins residenciais, tem que imaginar que a criança sempre tem a possibilidade de pegar, né, Estela? Com certeza. Ela tem uma fase que ela põe tudo na boca, não é isso? Tem a fase oral, né? Tem, ela vai por tudo na boca, com certeza. E daí, se a gente conseguir já, pouco a pouco, ir indicando para ela o que pode e o que não pode, e que depois vira alimento, essa sua brincadeira, a gente pode brincar de verdade lá dentro, e se ajuda ainda na cozinha, pode enriquecer ainda mais essa brincadeira, né? Sim, legal. Que a Lília está escrevendo, Gustav sempre mostra esses riscos.
A gente não quer trazer isso profundamente para a live, mas é realmente isso. Você tem que saber o que você está colocando no parquinho. No parquinho, no jardim de casa, né? Tem uma diversidade de folhas, né, gente? Tão grande. Tem folha lisa, folha áspera, que nem uma lixa. Orelha de lebre, por exemplo, que é toda peludinha, né? Orelha de onça, aquela quaresmeira arbustiva. Então, isso é tudo importante para criança sentir, na verdade, o que é o pontudo, o que é o arredondado, o que é o liso, o que é o rugoso, né? Aí, por isso que eu chamo isso de jardins sensoriais. Sim, morando aqui em Olambra, uma vez por ano tem uma Inflória, né? As exposições aqui de paisagismo, etc. E daí eu sempre vou, e daí uma reflexão que eu sempre tenho é a gente espera e de alguma forma ensina que as crianças pintem folhas de verde. Mas se você vai nesses lugares, você vê assim, nesses lugares, porque né, você vê as variedades uma do lado da outra, as folhas rosas com branco, com verde, com uma infinidade. E a gente misturas, né? Isso como referência estética para criança é genial, é genial. Assim, se amplia o repertório dela de uma forma gigantesca, assim, é muito legal. Aliás, visitem o stand da Estela na Expo Flora esse ano, né, gente? Começou, né? Pois é. Começa sexta-feira, tive um apoio muito especial do casal aí. Mas a proposta é justamente não dificultar um espaço, mas deixar ele potente ao máximo, para justamente deixar que a criança possa viver um espaço de paisagismo com toda essa potencialidade que ele tem, né, por si só. Esse slide aqui, na verdade, é para já ser uma conexão para o nosso próximo, né, que é mais playgrounds e áreas públicas, no caso. Esse ano, para quem teve o privilégio de participar do Congresso de Paisagismo, em julho, nós tivemos uma palestrante, Juliana Castro, que trouxe um tema que a gente acha muito relevante, é começar a criar espaços privados de uso público, né? Então, hoje em dia, os novos condomínios que estão sendo construídos, primeiramente, já uma coisa que eu acho sensacional, é uma mudança no próprio perfil do paisagista, hoje não se faz mais isso sozinho, tá? Áreas muito grandes, que antigamente só grandes construtoras ganhavam, e um único paisagista fazia todo aquele espaço, agora nós evoluímos. Já tem toda uma equipe. E já tem grupos de escritórios diferentes que trabalham em um mesmo condomínio. Cada um fica com uma área. Não sei se alguém que está aqui presente, acho que o Rodrigo Vastella, acho que eu vi você aí, se você quiser trazer algum comentário sobre isso que a Juliana trouxe. Então, eu acho isso sensacional, que hoje os condomínios estão sendo feitos a mãos de vários profissionais, cada um com o seu espaço, mas que já estão tendo um foco de que essas áreas não são só para quem paga aquele condomínio e quem cuida daquele espaço. A ideia é integrar o bairro, ter né? Que aí vem a história do ESG também, né? Que você tem que fazer o social, né? Também quem mora em volta é tão importante para usufruir desse espaço quanto as pessoas que realmente, de fato, fizeram isso. Então, trazer isso agora para o paisagismo é uma coisa sensacional. E assim, a ideia de toda essa live, de todas elas, é que ela seja realmente informativa e que traga novos pensamentos para vocês. Isso. Né? Falou bonito, dona Martina, gostei. Aí, a Juliana. Obrigada, gente, mas é bem isso mesmo, né? E aí, né, já estamos quase finalizando, passar o slide daí, mas isso aí eu achei o máximo, esse novo conceito.
E aí, mas o Gustavo quiser fechar. Desculpa, eu pulei, achei que tinha mais um aqui. Então, mas até os adultos, né, gostam de brincar também, né? Vamos de dizer. estar junto, né? E principalmente os velhinhos, né? Quem sabe uma vez a gente vai fazer uma live sobre recreação para a terceira idade, porque aí tem o ócio de novo, ela viria criança de novo, na verdade, né? Mas, enfim, graças a Deus, né, gente, os novos empreendimentos já estão contemplando de 0 até 100 anos de idade, lazer, é muito importante, né? Tem até um dito ali da ONU que fala que para a sobrevivência do ser humano ele precisa de apenas 3 coisas: alimentação, abrigo e lazer. Tá? Então, está aí o recado dado, né? E pode fazer alguma pergunta, se alguém tiver uma pergunta. Se a Estela quiser finalizar também. Aqui, a ideia principal, né, Estela, que a gente estava conversando, nós duas conversamos mais, porque o Gustavo, coitado, deu curso já. Estou com a voz meio... Com a voz já comprometida. O quanto que o paisagista pode fazer, e a ideia que a gente está trazendo aqui para vocês é o quanto esse olhar que vocês vão ter que ter nos próximos jardins, né? A Estela falou que tudo não é para ser retinho, bonitinho, organizadinho, é para trazer a natureza para a criança, né, Estela? É isso mesmo, tem uma potência gigantesca nela por si só, né? A gente não precisa encher ela de artefatos, porque ela por si só, uma simples semente já pode ser, né? Então, acho que tem uma potência aí que a gente precisa deixar mais evidente, mas eu acho que o cuidar de que todo mundo tenha contato com a natureza, com espaços naturais, eu acho que é a grande questão aqui, que pode ser também não tem problema, cuide, faça uma coisa linda e artificial e tudo mais, mas artificial no sentido de, né, se não tem um morro, coloque um morro, se precisa ser tudo plano, faça tudo plano, mas o fato dela ter acesso a esse ambiente mais natural vai trazer uma potência tão gigantesca para o desenvolvimento dessas crianças, que eu acho que é uma responsabilidade que eu compartilho aí com vocês para deixar isso mais forte, assim, eu acho que é necessário para as crianças de hoje em dia, ainda mais, cada vez mais. Eu acho que é isso então, né? Olha, Estela, deixa o seu contato então para o pessoal que está assistindo. Faz um print screen aí, gente, tá? Olha ali, e-mail, contato@fantasticafabrica.com, né? O Instagram é @fantástica. Ali, ó, é fantástico. Aí, ó. Isso denuncia algumas idades aí. Ali, o WhatsApp também, olha, fácil de decorar, hein? 971111013, Estela. Gente, eu queria agradecer muitíssimo, estou à disposição para quem ainda quiser trocar uma bola aí, se eu puder ajudar alguma coisa, tem um espaço e está pensando, puxa, não sei o que fazer, estou super à disposição. Se a gente puder contribuir para mais espaços verdes e naturais aí para as crianças, eu acho que podem contar comigo. Muito obrigada. Legal, Estela. Obrigada, Valeu. Obrigada. Valeu todo mundo também. Obrigada, gente. Uma ótima semana para vocês, um grande abraço. Obrigada pela presença aí de todas, e a semana que vem vai ser a nossa última, né? Aí vamos para espaços públicos. Um pouco desse link que a gente trouxe daquelas praças lá com da Juliana Castro, né? Indo, de fato, para o público. Tá bom? Com uma convidada especial com experiências de espaços públicos na Austrália. Na Austrália, e vamos conhecer todas essas opções. Pessoal, um beijo grande. Olha aí, a Lília agradeceu a partilha do seu conhecimento, Estela. Obrigada, Lília. Obrigada, Marita. Boa noite, gente. Valeu, beijo grande. Também,